Na pequena cidade de Santa Catarina, aninhada entre colinas verdejantes e envolta por uma névoa matinal que parecia guardar segredos antigos, a vida fluía num ritmo quase esquecido pelo tempo. As casas de arquitetura colonial, com suas varandas floridas e janelas de madeira, contavam histórias silenciosas de gerações. O ar era puro, impregnado do cheiro de terra molhada e flores silvestres, e as noites eram embaladas pelo canto-grilhos e o sussurro do vento entre as árvores. Era um lugar onde as tradições eram tão sólidas quanto as montanhas ao redor, e as lendas mais reais que a própria história. No entanto, entre a placidez e a beleza bucólica, erguia-se uma estrutura que desafiava a harmonia do local. Uma casa abandonada. Seus telhados desabados, janelas quebradas e paredes tomadas por era e musgo conferiam-lhe um aspecto sinistro, quase ameaçador. Os moradores evitavam passar por sua calçada após o anoitecer e as crianças eram severamente advertidas a não se aproximarem. Histórias sussurradas pelos mais velhos falavam de gritos ecoando de seus cômodos vazios, de móveis arrastando-se pelo assoalho de madeira podre e de passos arrítmicos no telhado, como se alguém ou algo vagasse incansavelmente em seu interior. A lenda mais arrepiante e a mais profundamente enraizada na psique da cidade era a de que durante a quaresma os espíritos se tornavam mais ativos e a casa abandonada, então, transformava-se em um portal. Diziam que, nesse período sagrado de 40 dias, a barreira entre os vivos e os mortos se tornava tênue, permitindo que as almas inquietas da casa se manifestassem com maior intensidade. Ninguém ousava sequer olhar para a casa durante a quaresma, temendo atrair a atenção das entidades que ali residiam. Ana, uma jovem de olhos curiosos e um passado marcado por perdas que a impulsionavam a buscar respostas em tudo, era uma recém-chegada à cidade. Cética por natureza, ela via as superstições locais com uma mistura de fascínio e desafio. Sua própria dor a impelia a confrontar o inexplicável, na esperança talvez de encontrar algo que pudesse preencher o vazio deixado em sua alma. A casa abandonada e suas lendas eram um convite irrecusável à sua mente inquisidora. O velho Joaquim, com seus cabelos brancos e olhos marejados de lembranças, era o guardião informal das histórias da cidade. Ele observava Ana com uma apreensão palpável, tentando alertá-la sobre os perigos da casa. Sua voz, rouca pela idade e por um trauma antigo que o ligava profundamente ao local, soava como um lamento. Ele contava histórias de infortúnios e desgraças que haviam acometido aqueles que ousaram desafiar a casa. Mas Ana, em sua busca por algo mais profundo, via os avisos como meras superstições. Ela havia decidido, ignorando os olhares de desaprovação dos moradores e as súplicas quase desesperadas de Joaquim, Ana quebraria a tradição. Entraria na casa durante a quaresma. Sua motivação era provar que tudo não passava de lendas, de medos infundados. Mas, no fundo, havia uma esperança secreta de que, ao desvendar o mistério da casa, ela pudesse, de alguma forma, desvendar os mistérios de sua própria existência, encontrar um propósito que aliviasse sua dor. Conforme Ana se aproximava da estrutura dilapidada, uma estranha opressão começou a envolvê-la. O ar ficou pesado e um frio que não vinha do clima arrepiou sua pele. Sussurros indistintos, parecendo chamar seu nome em uma melodia fantasmagórica, flutuaram ao seu redor, vindos de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se a própria casa respirasse e sua respiração fosse um sopro gelado de medo. A tensão entre sua curiosidade inabalável e o medo do desconhecido que agora a envolvia era quase insuportável. Uma força invisível parecia tentar impedi-la de dar o próximo passo, uma barreira energética que a empurrava para trás,
Mesmo assim, Ana forçou a entrada, empurrando a porta de madeira rangente que cedeu com um gemido lúgubre. No chão da varanda, semi-enterrado entre folhas secas e poeira, seus olhos curiosos avistaram um medalhão antigo. Era feito de prata escurecida, com uma inscrição quase ilegível gravada em sua superfície, um símbolo que parecia dançar à luz fraca que penetrava pelas frestas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. À medida que a quaresma avançava, os fenômenos na casa se intensificariam. E Ana, segurando o medalhão gelado em sua mão, começava a sentir que aquele pequeno objeto poderia ser a chave para um segredo muito mais sombrio do que ela imaginava. O que a esperava lá dentro? E o que aquele medalhão realmente significava? Ana, agora dentro da casa, sentia o ar espesso e carregado, uma mistura de mofo e algo mais antigo, quase metálico. Cada passo ecoava no assoalho podre, e a luz tênue, que filtrava pelas janelas quebradas, revelava um interior coberto por uma mortalha de poeira e teias de aranha. Mas não era apenas a decadência física que a impressionava. Eram as visões fragmentadas que começaram a assaltar sua mente. Flashes rápidos e perturbadores. Uma mulher jovem de longos cabelos escuros, um homem com um sorriso gentil. O som de risadas infantis, todos dançando à luz de velas em um salão que um dia fora grandioso. Eram ecos do passado, memórias de uma família que ali viveu, como se a própria casa estivesse sussurrando suas histórias em sua mente. A curiosidade de Ana a impulsionava a ir mais fundo, mas uma presença hostil começou a se manifestar. Não era uma sombra ou um ruído distante, mas uma energia fria e opressora. Objetos caíam de prateleiras vazias, portas batiam com violência e um arrepio gélido percorria sua espinha, avisando-a de que não estava sozinha. Ela percebeu que aquela casa não estava apenas abandonada, estava habitada e a entidade que a acompanhava não era amigável. Determinada a entender o que estava acontecendo, Ana deixou a casa temporariamente e mergulhou nos arquivos empoeirados da pequena cidade. Horas de pesquisa revelaram a história da família que havia habitado a mansão. Os Silva, uma linhagem outrora proeminente, mas foi a descoberta de um nome, Isabela Silva, que acendeu uma luz em sua investigação. Isabela era a jovem de suas visões, a filha do Silva, e sua história era de um amor proibido. Ela havia se apaixonado por um forasteiro, um jovem de olhos intensos e sorriso cativante, um amor que desafiava as convenções sociais da época. A pesquisa de Ana revelou a subsequente traição que culminou em uma tragédia durante a quaresma. A jovem Isabela desapareceu misteriosamente e a casa, a partir de então, nunca mais foi a mesma. A mente de Ana fez uma conexão abrupta e perturbadora. O forasteiro, o amor proibido de Isabela, não poderia ser outro senão o velho Joaquim. A aversão dele à casa, seu remorso e a dor em seus olhos agora faziam sentido. Ele não estava apenas alertando-a sobre uma lenda. Ele estava vivendo seu próprio pesadelo, revivendo uma tragédia pessoal. De volta à casa, Ana examinou o medalhão que havia encontrado. Com a ajuda da luz fraca da lanterna de seu celular, ela conseguiu decifrar a inscrição em seu verso que antes parecia ilegível. Não era um símbolo, mas uma confissão de amor e, chocantemente, a promessa de uma vingança. Meu amor, para sempre. Aqueles que nos separaram pagarão. As palavras frias pareciam ecoar na escuridão, revelando o coração sombrio da lenda. O espírito de Isabela, aprisionado na casa, não buscava paz, mas retribuição. Ela queria vingança contra a família que ela acreditava ter traído e a separado de seu amor. Ana confrontou Joaquim com suas descobertas. A princípio, ele negou, mas a verdade em seus olhos e o peso de anos de culpa eram inegáveis. Ele confessou seu amor por Isabela, a fuga planejada e o desaparecimento dela na quaresma.
Após uma discussão com a família, o velho Joaquim, ao saber que Ana estava na casa e, mais importante, ao descobrir a verdadeira natureza da vingança de Isabela através do medalhão, foi forçado a confrontar seu próprio passado e sua culpa avassaladora. Ele havia vivido com a crença de que a família de Isabela a havia matado ou a forçado a fugir, mas a vingança do espírito revelava uma versão muito mais cruel da história. A cada revelação, os fenômenos paranormais na casa escalavam. As visões se tornaram mais vívidas, os ruídos mais ensurdecedores. A casa parecia se fechar em torno de Ana. As portas se trancavam sozinhas, as janelas se estilhaçavam com força invisível. O espírito de Isabela, antes uma presença difusa, agora se manifestava de forma mais clara, embora ainda etérea. Ana podia sentir seus olhos, cheios de um ódio gélido e antigo, fixos nela. Não era mais apenas a família Silva que era alvo da vingança de Isabela. Ana e Joaquim perceberam que o espírito, cego pela dor e pela raiva, agora via qualquer um que ousasse entrar na casa durante a quaresma como um intruso a ser punido. Ana se tornara o novo alvo, uma peça no tabuleiro de uma vingança que durava décadas. O perigo era real, palpável, e a quaresma estava longe de terminar. A verdade, no entanto, era mais complexa e dolorosa do que qualquer um poderia ter imaginado. Ana e Joaquim, unidos pela urgência do perigo e pela busca por redenção, mergulharam mais fundo nos mistérios da casa e da cidade. Nos arquivos empoeirados da biblioteca municipal, entre papéis amarelados e registros esquecidos, eles encontraram um diário escondido de Isabela, um tesouro de emoções e segredos. As páginas, escritas com uma caligrafia elegante, revelavam a verdade completa. A traição não havia sido arquitetada pelos pais de Isabela, mas sim por um parente invejoso, um primo distante que cobiçava a fortuna da família e que via o amor de Isabela por Joaquim como uma ameaça. Ele havia manipulado a situação, forjando cartas e espalhando mentiras que levaram à separação do casal e à tragédia que se seguiu. Os pais de Isabela, embora desaprovando o relacionamento com Joaquim, eram inocentes da crueldade que a jovem acreditava ter sofrido. Consumido pela culpa e pelo amor perdido que nunca se apagara, Joaquim compreendeu que a única forma de libertar o espírito atormentado de Isabela era revelando-lhe a verdade e buscando o perdão. Ele sabia que enfrentaria o ódio cego de um espírito que havia sofrido por décadas, mas a necessidade de paz para sua amada superava qualquer medo. A noite de Sexta-feira Santa chegou, o clímax da quaresma, e com ela a intensidade dos fenômenos na casa atingiu seu ápice. Ana e Joaquim, com o diário de Isabela em mãos e os corações pesados, retornaram à mansão. A casa, antes apenas assombrada, agora era um turbilhão de atividade paranormal. Gritos fantasmagóricos ecoavam pelos corredores, objetos flutuavam e se chocavam contra as paredes, e uma aura gélida e opressora envolvia cada cômodo. O espírito de Isabela se manifestou em sua forma mais poderosa, uma figura etérea e translúcida, mas com olhos que ardiam com a fúria de séculos de dor e a cegueira de uma vingança mal direcionada. Ela não era mais a jovem apaixonada, mas uma entidade consumida pela tragédia. Joaquim, tremendo mas determinado, segurou o diário. Com a ajuda de Ana, que projetava a luz da lanterna nas páginas, ele começou a ler trechos em voz alta, suas palavras ecoando na escuridão e no caos. Ele narrou a história da manipulação do primo, a teia de mentiras que os separou, a inocência de seus pais que, embora rígidos, nunca teriam desejado tal sofrimento para a filha. As palavras do diário, a verdade inegável, começaram a penetrar na névoa de ódio que envolvia Isabela. Seu corpo etéreo estremeceu e os gritos diminuíram, transformando-se em gemidos de descrença e dor.
Isabela foi confrontada com a verdade, e a raiva que a mantivera aprisionada por tanto tempo começou a se transformar em tristeza profunda e, finalmente, em uma compreensão dilacerante. A vingança, ela percebeu, havia sido direcionada aos inocentes, enquanto o verdadeiro culpado jamais fora confrontado. Em um momento de profunda emoção que transcendeu as barreiras do mundo físico, Isabela e Joaquim se reencontraram. Não era um abraço de carne e osso, mas uma fusão de almas, um toque de energia e memórias. Lágrimas de luz escorreram do rosto etéreo de Isabela enquanto ela olhava para Joaquim, seus olhos agora cheios de perdão e uma paz há muito negada. O espírito de Isabela, finalmente em paz, dissipou-se em uma luz suave e morna, preenchendo a casa com uma sensação de leveza e libertação. Com a partida de Isabela, a casa se acalmou. Os gritos cessaram, os objetos pousaram suavemente no chão. As portas, antes trancadas por forças invisíveis, abriram-se lentamente e as janelas se iluminaram com a primeira luz da manhã de sábado de Aleluia. A atmosfera de terror se dissipou, substituída por uma quietude serena. A cidade, antes assombrada pela lenda da casa amaldiçoada, agora celebrava uma nova história, a de amor, traição e, acima de tudo, redenção. A casa, antes abandonada e temida, tornou-se um símbolo de paz e memória, um lembrete do poder da verdade e do perdão. Ana, testemunha e catalisadora dessa libertação, sentiu um novo propósito em sua vida. O vazio deixado por suas próprias perdas começou a ser preenchido pela experiência, pela compreensão de que a vida, mesmo com suas dores, oferecia a chance de redenção e um novo começo. Ela decidiu ficar na pequena cidade, ajudando a preservar a história de Isabela e Joaquim, garantindo que a verdadeira lição da casa jamais fosse esquecida. A cidade encontrou a paz, mas a história da Casa Silva serviu como um lembrete eterno do poder avassalador do amor, da amargura da traição e da capacidade redentora da verdade, mostrando como, no final, a luz sempre encontra um caminho para dissipar a escuridão.